Flamengo reclamou muito da arbitragem e o Marcos Braz, já que a gente está falando em eleição e tal, disse que, abre aspas, dá pena da arbitragem. Vamos ver o que ele falou primeiro, antes da gente debater? Olha só. Não, eu falei na entrevista coletiva ontem. Falei que estava sendo que esse choro, essa conversa fiada em relação às datas, a mudanças das datas, isso traria a arbitragem para cá pressionada. Foi o que aconteceu. Dá pena a arbitragem. Dá pena. Falta de critério, falta de tudo. Falta de tudo. Agora, não adianta ficar falando, a gente fala, graças a Deus eu estou falando aqui, em cima de uma vitória do Flamengo. Porque se fala em cima de derrota, tá querendo terceirizar, tá querendo dar desculpa. Como assim? Não dá. Eu não sei onde é que vai parar. Eu não sei onde é que vai parar a arbitragem do futebol brasileiro. Tá dando pena. Altamente pressionado. Ninguém faz nada com as pressões que se tomam, porque você vê aí outros presidentes que começaram a falar que tem problema A, B ou C, e o time começa a não ter problema na arbitragem. Por quê? Porque pressão o tempo todo. Tá valendo quem grita mais. Só que o Flamengo tá gritando, o Flamengo vai na CBF, a gente chega, vai em todos os lugares. Não tem o que fazer. Chegar e tá tirando a saúde. A arbitragem está tirando a saúde. E aí, PVC, você acha que ele tem razão nesse jogo específico, nessa reclamação? Ele está fazendo campanha a vereador, né? Quantas vezes o Marcos Braz... Está óbvio. Óbvio. Ele sai, o Flamengo ganha de 1-0, ele contratou o técnico novo, o Flamengo ganha de 1-0 com uma atuação boa, ele vai dizer que está defendendo o Flamengo da arbitragem. Ele está fazendo campanha vereador. A eleição é daqui a 3 dias. Isso é óbvio. Eu fiquei até na dúvida se a gente devia dar espaço para o que ele fala assim, né? Porque eu achei a arbitragem ok. O que você achou? Qual foi a sua análise? Eu achei ok. Eu acho que o lance... A gente vai ver 2 lances. O lance do gol anulado é um lance matemático. A gente pode duvidar das linhas. Mas a gente pode duvidar das linhas no gol anulado do Gabigol, como duvidar das linhas do gol que é anulado do Lopes contra o Flamengo na Copa do Brasil, na fase anterior, duas fases atrás. Né? Então, você traçou a linha. Ontem teve um gol do Girona, que, cara, eu olhei o lance e falei assim, tá, condição legal, tem um pouquinho do peito na frente, mas na Europa não vão dar esse impedimento. Marcaram o impedimento. O Girona perdeu 3-2 pro Feyenoord. Esse lance, se você olhar no olho nu, você pode achar que tá normal, mas quando você traça a linha, você pode dizer que a linha foi mal traçada. Mas é igual o lance do Lopes no Palmeiras e Flamengo. Porque o ombro dele tá um pouquinho na frente pelo traçar das linhas. Então, eu tenho que confiar nas linhas que foram traçadas. O lance do Gustavo Henrique é mais polêmico por causa do lance do Bastos, de São Paulo e Botafogo. Porque o Bastos também está de costas. Os lances não são iguais, hein? Não são iguais. Eles são parecidos, mas não são iguais. O Gustavo Henrique está de costas, a bola bate no braço dele, mas ele está no movimento de descida, que é parecido com o Bastos. No lance do Bastos se deu pênalti. E no lance do Gustavo Henrique não se deu pênalti. Como no lance de Palmeiras e Flamengo, que não se deu pênalti para o Flamengo, que a minha primeira impressão foi de pênalti, que o Murilo estica o braço, a bola cai no braço dele, e eu achei naquele lance que tinha sido pênalti, mas todos os comentaristas de arbitragem me corrigiram e eu entendi que havia ali um erro meu. Para mim, esse lance não é pênalti. Eu acho que a arbitragem não foi responsável pelo 1-0. O Hugo foi. É tanto um lance que poderia ter sido pênalti ou não, como os comentaristas de arbitragem, né, da imprensa esportiva, divergem sobre esse lance. Alguns acham que foi, outros acham que não, PVC. Eu conversei com o Salvo Espínola, que estava na transmissão do Amazon Prime com o Ardé Hernan. O Salvo Espínola disse que não é pênalti. Deixa eu tentar ler. Eu conversei com o Carlos Simon também. Estou pegando só o celular, porque o Salvo escreveu, e é bom
dar uma lida no texto dele para explicar o argumento dele para dizer que não foi pênalti. Movimento necessário e movimento natural de impulso. Disputa de bola e não bloqueio. Não é pênalti. Muito debate com o pênalti para o São Paulo contra o Botafogo. Também não achei pênalti. O lance é da descrição do... o Paulo César de Oliveira, eu não conversei com o Paulo César de Oliveira, mas pelo que eu entendi do que ele falou ontem no Sport TV, ele entendeu que houve pênalti. E o cara ele falou que foi o mesmo lance de São Paulo-Botafogo que foi marcado pênalti. E o Salvio diz, compara com o lance de São Paulo e Botafogo, mas diz que para ele nenhum dos dois é pênalti. E o Carlos Eugênio Simon diz que está se olhando para argumentos errados, que não existe essa história de bloqueio. A questão é, o movimento dele é natural e a bola bate no braço dele e ele não leva o braço à bola. Então, na opinião do Carlos Eugênio Simon, o Simon não escreveu para mim, eu conversei com ele por telefone, o Simon diz também que não é pênalti. Então, tem uma divisão entre os analistas de arbitragem que não estavam marcando na hora, estavam revendo e revendo e revendo de novo. 2-1 para o não pênalti. Samir Carvalho, bom dia. Deixa eu só colocar ele na nossa conversa. Bom dia, Domi, PVC, Hernan, quem nos acompanha de primeira. Hoje eu fui legal com você, deixei você dormir mais um pouquinho, mas te chamei bem na hora da polêmica de arbitragem, Samir. Sempre, né? Os jogos, né? Contra o São Paulo foi muito mais, né? E ontem também não deixou de ter as suas polêmicas. Claro, né? Acho que o lance mais polêmico é o do Gabigol, né? Do gol, que o juiz acabou anulando, na verdade o VAR, né? Que anulou. Mas é um lance difícil, hein? Eu confesso que eu estou em cima do muro até agora, viu, Domi? E você, Hernan? Eu não gosto dessa linha. Depois que o Loeblin, o Alfredo Loeblin, ex-árbitro, revelou aqui no De Primeira que a tecnologia, a CBF não tem a melhor tecnologia, a tecnologia da Premier League por questão de recurso, por economizar, entre aspas, eu não gosto dessa linha. Eu não curto, não consigo. Mas para mim sempre tem alguma ponta solta ali. Não estou falando desse lance específico, outros lances também. Então acho que se você tem a melhor tecnologia, você você tem o teu produto melhor, o produto Brasileirão, o produto Copa do Brasil, você tem que ter a melhor ferramenta. Então, assim, para mim, o fato de não ter a melhor linha ali, o melhor equipamento, eu já fico com preguiça. E eu só queria voltar rapidinho na história do Marcos Braz, que o PVC estava falando. O Marcos Braz também, ao reclamar, e obviamente ele está no direito dele como dirigente do Flamengo de fazer uma reclamação com a arbitragem, mas também na entrelinha dessa reclamação pública ali na zona mista, dando entrevista e falando, joga também ou devolve também uma questão que é muito importante, que ficou uma guerra de bastidor, que é a insatisfação do Corinthians com a CBF, com a mudança da data da Copa do Brasil e Brasileirão, a mudança do calendário. O Corinthians reclamando, fazendo vídeo, nota, entrevistas bem duras do Augusto Melo, Fabinho Soldado. Então também o Flamengo devolve essa pressão, sabendo que a arbitragem pode olhar diferente, fazer vista grossa num lance ou outro, por pressão do Corinthians em cima da CBF. Então o Marcos Braz também usa do jogo político de bastidor para dar o recado nessa questão toda que se tornou polêmica depois que a CBF anunciou no sábado à noite a mudança da tabela, né? Mas eu posso só discordar dessa questão do Marcos Braz? Cara, o Corinthians não foi pressionar por arbitragem. O Corinthians está reclamando da mudança do calendário. E a gente já tratou disso aqui. É claro que o Corinthians pode até achar que um pedaço da reclamação do Corinthians tem a ver com o Flamengo recuperar seus jogadores para jogar com todos os seus jogadores no domingo. Passa por isso, claro, querer levar vantagem. Mas o problema fundamental não é esse. Já tratamos disso. O problema fundamental é que o Corinthians vai jogar desfalcado de 3 jogadores uma partida decisiva do Brasileiro. Não é só o jogo da Copa do Brasil. É o jogo do Brasileiro. O Corinthians vai jogar contra o Atlético Paranaense provavelmente sem Romero,
sem José Martins e sem Félix Torres. E se o Corinthians perder para o Atlético Paranaense, a chance dele ser rebaixado, que hoje é de 52%, vai para 62%. Então, aqui é que está o problema. Cara, tá todo mundo querendo puxar a sardinha só para sua brasa. Mas tem uma churrasqueira inteira. Muito bom. Eu quero repassar essas polêmicas, né, dos dois lances aqui para o chat, para vocês falaram se foi erro do juiz ou não, o que vocês acham. E lembrando de você deixar o like, a gente não bateu nossa meta ainda de 1000 likes. Ô Samir, o fato é que ficou bom pro Corinthians, hein? Esse só 1-0. Com certeza, viu, Domi, né? Pela circunstância, né, do jogo, o Corinthians fez um primeiro tempo bem ruim, né? O Hugo fez valer os 500 mil, né, que o Corinthians pagou de multa para que ele estivesse em campo. Fez 3 defesas impressionantes no primeiro tempo só, né? Que foram 2 do Arrascaeta e aquela letra, né, que o Gabigol dá, que ele também faz a defesa. Existe a discussão se ele errou ou não, falhou ou não no gol, mas salvou em muitos lances, né, o Hugo. No segundo tempo, eu não tenho a visão de que o Corinthians jogou mal o primeiro tempo e jogou bem o segundo. Para mim, o Corinthians só começou a jogar bem mesmo, né, e causar perigo para o Flamengo nos 20 minutos finais, porque o Flamengo cansou, né, o Felipe Luiz demorou também para mexer no time. Quando mexeu, deu uma bagunçada, né? É notório também que o Flamengo ainda não está entrosado, né, com o novo técnico, né? Não podia ser diferente, né? A estreia, né, do Felipe Luiz. E o Corinthians conseguiu atacar um pouco no final, quase até empatou, né, a partida. Mas jogou mal o Corinthians. Eu acho que tem uma discussão interessante em relação ao Ramon Dias. Eu não pouparia como ele fez. Eu sei que o Campeonato Brasileiro é prioridade. Isso aí não tem como falar que não, né? O grande título do Corinthians esse ano é fugir da Série B de 2025. Só que tem algumas coisas que não dá para falar, ele poupou, ele fez certo, o jogo contra o Internacional é mais importante. Por exemplo, o André Carrillo, ele foi poupado por quê? Ele não tem jogado, ele só tem entrado no fim das partidas. Toda vez que ele entra muito bem, mostra que está bem fisicamente, tecnicamente não precisa nem falar, todo jogo dando conta do recado. Por exemplo, o Fagner jogou, porque não vai jogar sábado, está suspenso. Só que o Fagner, esse tem dificuldade de fazer 2 jogos seguidos, e ele foi titular no clássico contra o São Paulo no domingo. E ontem teve uma extrema dificuldade, né, para jogar também por conta da questão física. Eu acho que o Ramon errou na escalação. Ele foi testar o Coronado e o Garro como meias, né, juntos ali. É claro que o Coronado jogando do lado esquerdo do Losango é uma coisa que a torcida sempre pediu, Coronado e Garro juntos, mas não era o momento. Ele, para mim, errou no time também. E outra coisa que não dá para entender é nesse Losango, por que não o Garro do lado esquerdo do Losango? Já que tem mais pegada, mais marcação, joga 100 minutos. E o Coronado, que tem, né, os seus problemas de intensidade, por que não na ponta do Losango atrás do centroavantes, já que o Coronado brilhou ali contra o Fortaleza e é a posição que ele gosta de jogar? Então, eu acho que o Ramon ontem errou na escalação e errou na substituição, mas não vou nem falar das substituições, que eu já me alonguei bastante. PVC, ele errou? O Ramon Dias errou? Eu acho que ele errou em fazer o Losango. Porque você não precisa ficar escravo do mesmo sistema o tempo inteiro. Eu acho o Garro na ponta de cima do Losango, o Garro mais decisivo. O Garro tem uma capacidade de enxergar o jogo que nenhum outro jogador do elenco tem, nem o Coronado. Então, não acho que na montagem do Losango esteja errado. Eu acho que está errado a montagem do Losango. Tanto que ele desistiu do Losango no segundo tempo. Ele fez um 5-4, ele fez um 5-3-2. Ele mudou o sistema no segundo tempo. E o time melhorou. Não acho também que ele jogou bem no segundo tempo. Não se trata disso. Mas o massacre do Flamengo no primeiro tempo diminuiu no segundo. E diminuiu um pouco por uma questão tática, porque você conseguiu bloquear melhor os lados do campo. O Flamengo joga muito pelo lado do campo. Na minha opinião, não dá para jogar contra o Flamengo com Losango de meio campo, porque você vai abrir os corredores.